Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre o encontro que teve no dia 19 de agosto, na terça-feira passada, um encontro que selou a direita, a união da direita contra o governo Lula. Isso é uma coisa bastante importante porque, como eu falei para vocês, o governo Lula está perdendo o centro. Isso é extremamente importante. O Lula tem uma chance grande na eleição de 2026 se tiver junto com o centro, mas o centro não está querendo ficar junto com o Lula. Havia a expectativa do Lula que essas últimas pesquisas, que ele melhorou a popularidade, coisa e tal, que atraísse o centro para ficar com ele, mas o centro não quer ficar com ele. Porém, que o pessoal quer desembarcar do Lula, todo mundo está sabendo, mas existe agora uma divisão na direita, segundo diz o pessoal aqui, entre duas turmas da direita, né? A turma que todo mundo é a favor do Bolsonaro, lógico, direita sem Bolsonaro não existe, mas tem a turma que quer já anunciar uma alternativa agora para ocupar espaço, e tem a turma que prefere esperar o Bolsonaro apontar o resultado. Porque qual que é a lógica de cada uma dessas posições? O pessoal que quer apontar algum espaço agora entende que é lógico que se Bolsonaro estiver elegível em 2026, não importa quem seja a pessoa da direita apontada agora, o Bolsonaro será o principal candidato da direita em 2026. O importante é você ocupar esse espaço agora exatamente para evitar que o Lula consiga atrair o centro de volta para a esquerda, né? E quem prega que espere o Bolsonaro de qualquer forma é o pessoal que coloca que esse tipo de coisa, se o Bolsonaro indicar alguém agora, mesmo que essa pessoa seja eventualmente trocada, se o Bolsonaro tiver elegível em 2026, esse pessoal estaria prejudicando o Bolsonaro, estaria tornando o Bolsonaro menos importante politicamente. Eu, sinceramente, acho que seria ideal o Bolsonaro indicar alguém sim agora, pelo motivo de que a questão toda agora, Bolsonaro está na mão do Trump agora. O Trump botou a coisa dele, né, botou as sanções contra o Alexandre de Moraes. Eu acho que existe uma chance grande disso funcionar, de Bolsonaro de fato ser candidato em 2026, e meio que não importa mais a questão de ser candidato ou não para a defesa dele, para o fato dele estar elegível em 2026, né? Vamos entender essas duas posições aqui, porque, entenda, a estratégia aqui não direita sem Bolsonaro não existe. A direita é a direita com Bolsonaro. Mas a estratégia, se é melhor lançar já um candidato agora, Bolsonaro já deixar claro quem é o candidato agora, ou então esperar mais, essa questão que está misturando a coisa, né? E junta nesse aspecto também a questão da conversa do Eduardo Bolsonaro com o Jair Bolsonaro. Na semana passada tinha muita crítica do Eduardo Bolsonaro contra o Tarcísio, que não sei o que lá, que não está fazendo nada para ajudar o pai, coisa e tal. E das conversas a gente depreende que o próprio Bolsonaro estava querendo que o Tarcísio negociasse com o pessoal, o próprio Bolsonaro orientou o Tarcísio, ou seja, o Bolsonaro e o Tarcísio estão muito mais próximos do que a gente tinha essa impressão, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Sr. Magnitsky Turguniev Chuparov, fraldão geriátrico do STF e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a direita em marcha é o que diz o tempo aqui, né? Tá falando sobre um grande jantar em Brasília que teve na terça-feira, dia 19/8 da semana passada, que acabou valendo como uma espécie de largada para a direita no calendário eleitoral de 2026. Um monte de gente estava nesse jantar, caciques de vários grupos, todos os presidenciáveis que você consegue imaginar, só não estava o Bolsonaro e ninguém ligado ao Bolsonaro diretamente, né? E aí, o que se viu nessa história toda é um interesse muito grande do centro e da centro-direita de se afastar do Lula, de sair fora da influência do PT. O pessoal lá no centro já está fazendo a mesma conta que eu faço, que o Lula deu uma melhorada na posição política dele agora, exatamente por conta da diminuição dos preços, né? A inflação arrefeceu um pouquinho por conta do tarifaço, mas a verdade é que isso vai voltar com muito mais força ano que vem, ou seja, essa reversão por conta do tarifaço é temporária e pior, tende a gerar um efeito muito pior ano que vem, ano da eleição. Então o pessoal quer se afastar do Lula. E nisso, o centro e a direita estão de acordo, querem se afastar do Lula, e isso é ótimo, uma coisa excelente, né? E repara, olha aqui, ó, PT precisa garantir o centro junto com a esquerda, diz ministro. O Wellington Dias está afirmando uma coisa que é lógico que o pessoal do PT sabe disso.
o Lula andou brigando com o centro, andou brigando com deputados, andou brigando com o Congresso. Isso é uma tática suicida. Eu avisei isso para vocês. O Lula não pode brigar com o centro, porque brigar com o centro é quem ganha a eleição. Você tem o espectro político brasileiro, tem o pessoal que é lulista, que vai votar no Lula de qualquer jeito, não tem jeito, a esquerda extremada. Tem também a direita extremada, que vai votar no Bolsonaro de qualquer jeito, não tem jeito. Mas nenhum desses dois grupos sozinho ganha a eleição. Ele precisa convencer o pessoal que está no centro. Então não tem jeito. Os bolsonaristas adoram criticar o pessoal do centrão, dizer que não, que centrão, que não gosta de centrão, que o centrão é ruim, o centrão é feio, o centrão faz as coisas erradas. E é verdade, o centrão é uma bosta, mas a verdade é a seguinte, sem esse pessoal você não ganha a eleição. O centro tem que estar num dos lados, né? E a ideia é justamente, o PT ganhou a eleição de 2022, por quê? Porque conseguiu atrair esse centro, conseguiu atrair muita gente do centro para a eleição do Lula. Da mesma forma, o Bolsonaro precisa atrair esse pessoal em 2026. A direita precisa atrair essas pessoas. E lembra, o Lula tá usando essa pesquisa recente que diz que ele melhorou nas pesquisas justamente para tentar atrair de volta o pessoal do centro. Não está conseguindo, né? O pessoal do centro está definido a sair do governo, desembarcar do governo. Só que qual que é a dificuldade deles? Eles vão desembarcar do governo e apostar em quê? Qual que é o projeto para 2026 neste momento? Né? União Brasil, PSD, PMDB, um monte de gente que está ligado ao Lula hoje em dia está querendo desembarcar do governo Lula. Mas vão desembarcar para quê? Vão para onde? Qual é o projeto? Ah, mas é para o Bolsonaro. É beleza, mas a verdade é que o Bolsonaro neste momento está inelegível. Então assim, fica uma situação complicada para esse pessoal. Né? Eu concordo com vocês que sim, existe uma chance grande do Bolsonaro ser o candidato da direita em 2026. E se ele for o candidato da direita, ele vai ganhar, ninguém tem dúvida disso. A pressão do Trump é muito forte e existe muito essa chance. Vamos ver o que vai acontecer. A questão toda é que criou-se essas duas estratégias na direita nesse momento. Né? Um lado que é garantir o centro do lado da direita. Por quê? Porque o Lula está tentando trazer o pessoal para o lado da esquerda. Né? Aqui, olha outra coisa que o pessoal fala aqui. Ó. Thaís Oyama. Lula está pior do que quer sua torcida, mas o vazio da direita o ajuda. Então o que está dizendo? Que essa pesquisa do Lula, que pintou o Lula bem, que está melhorando, que a esquerda está fazendo uma festa, a pesquisa da Quaest que vocês viram aí, né? De fato é uma pesquisa que mostrou ali uma melhora do Lula, mas eu expliquei para vocês. Essa melhora por quê? Por causa da inflação, que deu uma arrefecida. Vai piorar muito para frente. De qualquer forma, o que está ajudando o Lula nesse momento? Não é a pesquisa dá uma bosta. O que está ajudando o Lula é a indefinição do lado da direita. Quem será o líder da direita? Quem será a pessoa que vai representar a direita em 2026? Porque, veja, para o político do centro, ele tem essa preocupação, ele precisa ter um projeto, precisa ter um horizonte para ser determinado, né? Mesmo que esse horizonte se altere depois, ele tem que ter alguma coisa para negociar. Então, existem essas duas coisas aqui. 2 anos após a reforma ministerial, apoio do Centrão a Lula desidrata. Ou seja, cada vez mais o pessoal do centro está querendo sair do governo Lula, estão querendo sair da esquerda. Isso é uma ótima notícia para a direita. Mas qual que é a dificuldade que eles estão tendo? Sair para onde? Qual é o projeto do Bolsonaro? Quem é a pessoa que vai ser o candidato em 2026? Né? Qual vai ser o projeto que vai estar nisso daí? Então, são essas duas correntes dentro da direita que tem, tá? Então tem essa briga, tá dizendo aqui, ó, Centrão corre para consolidar Tarcísio e conter clã Bolsonaro e disputar o vice. Repara, esse pessoal é uma das forças, né? A outra força é a força que quer manter o foco no Bolsonaro. Não, o candidato é o Bolsonaro e ponto, e acabou, porque isso dá mais força para o Bolsonaro, né? Mas isso tem problemas, que é o fato de que fica uma indefinição muito grande, né? Tá chegando perto, né? Eleição ano que vem, eleição é um negócio que precisa de um planejamento de todas as ações, né? Como eu falei para vocês, parece que eleição é só ideia. Eleição é ideia em quem está acompanhando política, no pessoal que se interessa por política e coisa e tal. Para o grosso da população, é muito mais do que ideia. É fazer chegar dinheiro, é organizar apoio, é contratar gente. Tem um monte de atividades que são atividades, digamos, mundanas e que acabam sendo importantes na política, né? Isso tem que ser planejado, isso tem que ser organizado com antecedência. Então, o que tem são esses dois caminhos. E o mais curioso, que se você olhar as conversas que vazaram do Eduardo e o Bolsonaro brigando, né, há esse pessoal ligado ao Bolsonaro mais diretamente, que
que não, o foco é o Bolsonaro, esquece, não tem ninguém, não vai ter outro candidato, não vai ser Tarcísio, não vai ser ninguém, vai ser o Bolsonaro e pronto. E se não for o Bolsonaro, vai ser outra pessoa com o nome Bolsonaro, Michele Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, ou alguém da família e coisa e tal. Eu acho a Michele Bolsonaro uma excelente opção, já falei para vocês, votaria nela muito fácil. O Eduardo Bolsonaro também tem se destacado também, mas ele tem o mesmo problema que o Jair Bolsonaro nesse momento. Dificilmente ele conseguiria ser candidato em 2026, dada a situação atual. Não vou enganar vocês não, tá? É possível que até a Michele eles corram atrás de impedir a candidatura dela, mas já seria uma coisa mais forçando a barra nessa história aqui. Então a candidatura possível seria a da Michele Bolsonaro nesse momento. Ou então do Tarcísio. São as duas pessoas ligadas ao Bolsonaro. O que ficou claro na conversa do Bolsonaro com o Eduardo é que o próprio Bolsonaro tem orientado o Tarcísio, tem falado com o Tarcísio, não vê problemas, essa divisão que muita gente coloca, e que o Bolsonaro não gostaria do Tarcísio, que o Tarcísio poderia trair Bolsonaro. Olha, o próprio Bolsonaro não vê isso como um problema. Eu tenho certeza que ele sabe que o Tarcísio está do lado dele, e seria uma ótima opção para 2026. E a questão toda é justamente essa divisão. Qual o caminho correto? Vocês entenderam a ideia, né? A ideia, não, todo mundo apoiando o Bolsonaro, porque o importante é acabar com a anistia, resolver o problema da prisão do Bolsonaro, desse processo absurdo. Aí, se a gente ganhar a eleição no que vem ou não, não importa. O outro pessoal está pensando o seguinte, olha só, é muito importante a gente ganhar a eleição ano que vem. Para isso a gente tem que indicar alguém agora, tem que começar a planejar agora para o Centrão poder desembarcar do governo sem problema, e daí você ter um caminho mais seguro para lá. Eu, sinceramente, não sei qual é a melhor opção. Eu tendo a acreditar que colocar o Tarcísio como candidato, o Bolsonaro colocar ele como candidato, seria uma coisa positiva, porque até pouco tempo atrás a gente dava como certa a condenação do Bolsonaro. Então era muito importante você ter esse nome focado no Bolsonaro para proteger ele politicamente. Agora isso se torna desnecessário. Por quê? Porque já tem o Trump apoiando esse processo, já tem o Trump correndo atrás de resolver essa situação toda aqui com o judiciário brasileiro, e ninguém tem dúvida que vai resolver, tá? Porque é o que eu falo para vocês, não tem alternativa. O STF já perdeu, eles estão tentando arrumar como que vão resolver esse problema, eles vão ter que resolver esse problema de desfazer essa lambança desse processo bagacento que eles inventaram contra o Bolsonaro. Lá não sei como é que eles vão fazer, mas vão ter que fazer isso, né? Então não precisa mais disso. Por outro lado, seria importante ter um nome, ter um norte nesse momento, justamente para aproveitar que o Centrão está saindo da esquerda e atrair esse pessoal para a gente, né? De novo, o pessoal tem um preconceito enorme com o Centrão. Não, porque o Centrão é ruim, que não queremos negociação com o Centrão e coisa e tal. Pessoal, não tem jeito. Sem o Centrão você não ganha eleição. O Lula sabe disso. O Lula tá querendo aqui, ó. Precisamos garantir o centro junto com a esquerda, diz o ministro Lula. Um monte de gente lá na esquerda quer o Centrão junto com eles, porque sabe que isso faz uma diferença danada na eleição, faz uma diferença enorme na eleição. Então é muito importante isso, né? Em qualquer dos casos, seja o que for a opinião da direita, quem vai definir vai ser o Bolsonaro, eu não tenho dúvida nenhuma. Embora ele esteja preso em prisão domiciliar e não sei o que lá, mas ele tem conversado com todos os líderes, ele tem tido, as pessoas têm ido lá na casa dele para conversar com ele, então eu não tenho dúvida que ele vai decidir isso daí, vai decidir no momento correto, né? O que eu tenho certeza é que isso daqui realmente não existe aqui. O bolsonarismo contra o resto da direita. Não existe resto da direita sem o bolsonarismo. Esse colunista aqui da Gazeta do Povo, o Guilherme Macalossi, fala aqui que, dada a conversa que se saiu aí do Bolsonaro com o Eduardo, fica claro que, embora o Eduardo queira a anistia através do Congresso e não sei o que lá, e brigar com Alexandre de Moraes e com o Lula, ele também quer brigar com o Tarcísio. Foi o que se depreendeu dessas conversas e coisa e tal. Ou seja, então isso seria o bolsonarismo contra o resto da direita. Mas o que ele esquece é que o Tarcísio é Bolsonaro também. O Tarcísio, tanto que a conversa toda ali era o Bolsonaro defendendo o Tarcísio no final das contas. Então eu não vejo o bolsonarismo contra o resto da direita. Bolsonaro é a direita. A questão só vale a pena lançar um candidato agora, e no caso seria o Tarcísio, ou pode ser outro também, pode ser o Caiado, pode ser o Zema, pode ser qualquer outro candidato do Bolsonaro, ou é melhor continuar apostando as fichas no Bolsonaro e arriscar um isolamento, arriscar alienar o Centrão, deixar mais o Centrão sobre a influência do Lula por mais tempo? Essa é que é a questão. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.